E ele foi atrás da sacristania, foi se arrumar e caiu o revólver no chão. E daí eu fui para jantar e disse, tá atento, não bota a mão nisso aí. Eu, quando morava na casa canônica, eu tinha medo do revólver. Ele escolheu o quartinho mais pequeno que tinha para dormir. Era até ruim de limpar, de fazer limpeza e tudo, arrumar, não dava direito, porque era só a cama e entrava assim um bidezinho. E ele botava o revólver dele lá em cima. Eu, quando queria limpar o quarto, ficava assim, que tinha o revólver, tinha o receio, assim, não sei, tinha medo de arma, né? E daí um dia eu disse, padre, por que o senhor escolheu aquele quarto tão pequeno? Vai no outro que é mais grande. Não, ele disse, o São Francisco também era um povereto. Que o padre Aurélio era um padre que ele conhecia todo mundo aqui. Quando não iam na missa, alguém, ele dava até o nome na igreja. Como é que o fulano não veio na missa hoje? Naquele tempo que as mulheres tinham que ir de véu e não podia ir nem com mão comprida e nem slack. Era só vestido, senão ele tocava para fora da igreja. Acompanhei o padre Aurélio na catequese das crianças. E ele viajava, ele ia lá para cima até Medianeira, ele ia sempre com um cavalo, um burro. E às vezes ele ficava fora um mês. Depois ele voltava para casa. Cada vez que ele vinha para casa, ele vinha sempre com a bronquite, sempre doente. Nós ia Mondaí, daí passava, ia Itapiranga, daqui nós ia até Dionísio Cerqueira. Às vezes ele saía daqui para ir até Dionísio, ele saía às 5 da tarde, e para ir até Dionísio de noite era por mato São Pique. E daí depois, no outro ano, daí começaram a abrir a estrada, né? E daí ele contou que uma vez ele se perdeu, ele vinha de volta de noite de Dionísio. Em vez de vir reto para vir para cá, ele desceu para o lado da Maria Preta, lá para baixo, quando ele viu de temporal e chuva. E daí ele tocava o burro para ir para frente e não ia. Tinha o rio, como é que se diz, o rio? Esse que passa ali para baixo, eu me lembro mais o nome. Ia a Mondaí, deixava os animais descansar daí. Daí nós seguia pelos piques, saía em Itapiranga. E lá nós vinha vindo. Daí um contava que tinha um doente, nós ia para lá. Posemos, muitas vezes posemos no mato, assim, na capoeira, né? Mas, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Era bom mesmo. Então, uma vez ele foi com um cavalo bem bonito. E quando ele vinha voltando para cima de Guaraciaba, lá, dizia naquela época, no 22, um pouquinho para cá do Cedro. E daí o cavalo ficou mal e não vinha, ele deu um tiro, matou o cavalo e veio a pé até Guaraciaba. Ele caminhou 22 quilômetros, chegar em Guaraciaba. Depois de Guaraciaba, daí trouxeram ele para casa, aí na casa canônica. E daí nós recebemos ele, quando ele entrou dentro de casa, ele desmaiou. E daí, depois dele entrou, ele disse que estavam preparando uma festa de São Miguel, né? E daí ele tinha que passar tudo em dia que vinha o bispo. E daí, então, ele entrou no escritório dele e ele desmaiou em cima da mesa, assim. Eu tinha a menina Carmen, que ela tinha 2 aninhos, minha filha Carmen, ela foi lá assim, ela olhava assim da janela, ela viu, então ela voltou lá e dizia, mãe, o padre caído. Daí eu fui lá, ele estava desmaiado. Daí depois então eu chamei aqueles que estavam trabalhando no salão paroquial, porque meu marido estava trabalhando, daí veio o doutor não era Miss, era outro médico, o que tinha antes, era o Maineri, doutor Maineri, daí ele veio e atendeu o padre. Uma história interessante a respeito do padre e também do hospital é que um ano depois de pronto hospital, o pai do padre foi internado aqui e veio a falecer. No dia do enterro dele, um dos irmãos tinha um pinhão dentro do bolso e quis enterrar ele para marcar o lugar onde seu pai havia sido enterrado. E esse pinhão então foi crescendo e hoje é este pinheiro que nós temos no cemitério municipal
que pode ser visualizado de praticamente todos os pontos da cidade. O padre Aurélio veio, então ele formou o apostolado da oração. Então era com minha mãe. Né? E toda nós era associada. Depois eu fiquei zeladora do apostolado da oração e catequese desde o começo, antes do padre Aurélio vir, porque não tinha quem dava catequese. Então a mãe disse que eu podia dar. Daí então vinha todos os alunos lá, perto da casa onde nós morávamos, atrás assim. E daí eu dava catequese para todas as crianças e tudo. E sempre continuei, sempre. O padre Aurélio ia lá para cima, ele me deixava a chave da igreja e de tarde ia um tal de Lazaroto, Aurélio Lazaroto foi o primeiro. De manhã eu ia lá com as crianças, dava catequese na igreja, pequenininha, e acompanhava antes da coisa. O padre Aurélio dava 8 dias de catequese e ele 8 dias antes da primeira comunhão. Daí eu sempre acompanhava e continuei. Depois parei uns anos, mas depois apostolado da oração, daí entrei de zeladora da capelinha, depois de casada. E zeladora da capelinha estou até hoje. Ele vinha na minha casa, ele dizia para minha esposa, Maria, ela perguntava o quê, padre? Faz polenta. Daí ela fazia polenta, porque ela era italiana, ela fazia polenta. E café com leite para ele. De tudo, ele comia de tudo. Ele comia massa, e quando ele comia massa, ele adorava. Ele dizia que dava dor no estômago. Podia comer massa. Mas outra coisa, ele comia de tudo. E de doce, o que ele gostava eram os sonhos. Aquele que se fazia frito assim, é sonho. Mas o resto ele comia de tudo. E fazia comida, era frango, era de tudo. Tomava vinho na igreja. Só na igreja? A igreja, quando eu botava no cálice um pouquinho, ele baixava para botar. Aí naquela época eu já tinha padaria, aqui ali em frente ao VIP. E daí nós ia tomar os aperitivos na Urca. Ele ia todo dia lá na Urca. E ele gostava muito do Mussolini. Mussolini tem um alto, um Opala preto. Daí ele ia lá no alto e... Daí depois ele arrumou aquele Opala dele, nossa senhora. Vivia batendo, eu disse, mas o senhor vai se matar, padre, com isso aí. Sei dirigir melhor que tudo. Ele. Uhum. Um dia ele bateu numa árvore ali perto do Hotel Brasil. E, em vez de pisar no freio, pisou na embreagem, largou a embreagem e carcou o pé no acelerador. Tracou o Opala dele lá. E eu estou passando naquela hora. Eu disse, eu vi, o senhor não pode dirigir. Quem não pode é tu. Uhum. Daí ele me xingou. Ele veio em 44 e nós viemos em 50. Então aí ele já tinha um Jeep, tinha um DKV. O outro Jeep não me lembro, mas eu sei do DKV, me lembro muito bem. Naquele tempo São Miguel era grande, depois em 54 passou esse município. Mas o padre Aurélio fazia... Ele ia para Planchita, ele ia para Beltrão, ele ia para todo lado. E daí ele começou a ficar meio caduquinho. Daí não queriam ele aqui, né? Para rezar missa. Porque daí ele começava a rezar em latim. Daí ele passou a mandar construir lá. Porque ele mandava mesmo. Com ele não tinha. A igreja precisa de tal coisa, o povo ajudava mesmo. E depois daí deu uns derrames, coisa, daí afastaram ele de vigário daqui. Daí ele construiu São Gotardo, foi ele que construiu aquela igreja. Ele começou a rezar as missas lá no São Gotardo. Muitos diziam assim que o falecido padre Aurélio tinha um filho, mas não tinha não, o filho sou eu. O padre Constante dizia que eu era filho dele e o padre Aurélio dizia que eu era filho dele. Por causa que eu não era mal educado. Né? Eles pediam, vai fazer tal coisa, eu ia. Vai limpar a igreja? Eu estava prontamente. Então não tinha como isso ser ruim para mim, nem eu para eles. Eles que me ensinaram a trabalhar também. Eles de batina. E nós ia lá plantar mandioca, plantar batata, plantar amendoim, para colher também.
Nós se virava. Eles não tinham preguiça. Que nem agora os padres, eles não fazem mais o que era de antigamente, não faz.